Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15 até o versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, entenderás as mãos, e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Podeis assentar. Eu quero mostrar uma imagem, pode passar, Rayane? Eu gostaria que você olhasse para essa imagem. Essa imagem viralizou na internet por esses dias por causa de atitude de pessoas comuns. Você está vendo ali a atitude de uma mulher e a atitude de dois cidadãos. A palavra amor é o tema central da Bíblia. E por isso nós devemos falar sobre amor. O amor é o sentimento profundo, é um sentimento divino, porque vem de Deus. O amor é um estado eterno, imutável. O amor é a expressão maior da grandeza, da força, da soberania de Deus. Não obstante, o seu juízo, a sua ira, a sua condenação, o amor, sobretudo, é uma fonte inesgotável, porque ele não tem fim. E, portanto, este amor a gente percebe sendo manifesto na graça de Deus, na misericórdia, na sua bondade, na sua ternura para com o ser humano. O amor, ele é a expressão maior da compaixão de Deus em virtude daquele que se perdeu, mas foi achado. O amor é a proeminência da pregação do Evangelho pelos pregadores que foram entrelaçados com cordas de amor para pregar a salvação de uma forma irresistível. O amor é uma característica intrínseca de Deus, do Verbo que se fez carne, do nosso Senhor Jesus. O amor é a resposta para o esvaziar-se da glória como Jesus fez, o carregar a cruz como Jesus fez e o morrer para que outros pudessem viver. O amor de Deus pelos seus amados é o amor verdadeiro, é o amor maior, é o amor eterno, é o amor que nunca se acaba. E esse texto
nos ensina sobre esse amor. Este é o amor que Jesus está ensinando a Pedro nesse texto. Este é o amor que Jesus convida a Pedro a viver. E é nesse amor que Jesus veio a este mundo não para nos divinizar, mas para nos humanizar. Para dizer que é possível viver esse amor ainda sendo humano. É possível praticar esse amor ainda enquanto humano. Isso porque o amor é uma qualidade nossa. Apesar de sermos humanos, nós somos congênitos do amor de Deus. Nós temos o Espírito de Deus em nós. Entretanto, o pecado que nos manchou, o pecado que trouxe o ódio, que trouxe o rancor, que trouxe a discórdia, que trouxe as guerras, que trouxe as enfermidades e, por fim, a morte. Este ódio, este pecado manchou o amor, o nosso amor. Esfriou o nosso amor, nos afastou do amor de Deus e, por isso, destituídos fomos do amor e da glória de Deus. Contudo, meus irmãos, o amor está para além da vida, porque quando nós olhamos para João 3,16, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Esse amor que Jesus está nos ensinando é um amor que fez com que ele desse o seu próprio filho. E por isso a gente vê que este amor que Jesus está ensinando a Pedro vai muito mais além da dor, do sofrimento. Vai muito mais além da angústia, daquilo que nós podemos sofrer nessa terra. E é por isso que muitas vezes nós não conseguimos entender bem quando Deus, porque Deus permitiu que o seu próprio filho, o seu único filho, sofresse, padecesse naquela cruz pelos nossos pecados. Nós não entendemos muitas vezes esse amor, mas foi por amor que assim Deus o fez. Mas eu quero falar esta noite sobre o amor também na perspectiva filosófica. Porque não são só os crentes, os cristãos que falam do amor. Na história do pensamento, há dois pensadores que se destacam entre os filósofos mais influentes da história sobre a temática do amor. E a gente percebe isso pela sua maneira de pensar, pela sua maneira de interpretar o sentimento de amor. E o primeiro dele que eu quero destacar, está ali no projetor, é Platão. Quem nunca estudou sobre Platão na escola? Platão é contemporâneo de Sócrates. Sócrates foi o professor de Platão. Platão ele vai pensar o amor a partir da palavra grega que está aí, a palavra eros, que tem como origem na mitologia grega o deus do amor. Daí então a expressão que você conhece, amor platônico. Então, Platão é o primeiro que vem trazendo um ensino sobre amor, que vem falando sobre o amor. No entanto, ele fala sobre o amor na perspectiva filosófica. É interessante apontar que Platão não observa, como a gente entende muitas vezes o amor eros, na atração física. Uma parte necessária do amor. Platão ele vai ver eros uma forma, um amor em forma de desejo. Ou seja, para Platão, o amor é desejo. O amor, você ama aquilo que você deseja. Você ama aquilo que você quer. Platão traz essa definição como sendo, então, a forma verdadeira do amor. E quando a gente olha para o ensinamento de Platão, dizendo que o amor é desejo, que você ama aquilo que você deseja, a gente vai perceber esse tipo de amor platônico no meio de nós.
é quando você está fissurado para conquistar aquilo que você deseja. É quando você está vivendo uma busca desenfreada pelo materialismo. É quando você ama aquilo que você deseja de tal forma a cometer pecados por causa do seu desejo. Este é o amor platônico que muitos de nós está vivendo dentro também da igreja do Senhor. Entretanto, este amor definido por Platão tem falha. Este amor definido por Platão, ele é passageiro, ele é transitório, ele é finito. Por quê? Porque quando você ama aquilo que você deseja, enquanto você deseja, você ama. Mas depois que você conquista, o desejo acaba. E se o desejo acabou, você já não ama mais. E, portanto, é um amor que tem falha. É um amor que é finito. É um amor que é só por um momento. E a gente percebe esse amor no egocentrismo, no materialismo, na promoção pessoal. A gente percebe esse amor ao dinheiro, a busca exacerbada pelo poder que nós estamos vivendo na contemporaneidade. Este amor é o amor ensinado por Platão. Mas existe um segundo tipo de amor, um segundo pensador, e o seu nome é Aristóteles. Aristóteles, ele vai se destacar também como um dos maiores filósofos e pensadores da temática do amor. Aristóteles foi um filósofo que ele aprendeu com Platão, ele estudou com Platão, ele foi aluno de Platão. E ele também foi professor de Alexandre o Grande. Nós estamos falando aqui, irmãos, um pouquinho de história, para você entender a grandeza do amor de Deus. E apesar de Aristóteles ser contemporâneo de Platão, Aristóteles ele vai pensar o amor de uma forma diferente. Ele vai pensar o amor a partir da palavra filia, ou filos, para outro, né? Que quer dizer amor de amizade. Ou seja, o amor de Platão, amor de desejo. Você ama aquilo que você deseja. Já o amor de Aristóteles, aquilo que ele entende como amor, é o amor de amizade. É o amor de família. O amor de Aristóteles não é o amor por aquilo que você não tem e apenas deseja. O amor de Aristóteles é por aquilo que você já tem. Ou seja, ele está dizendo que o amor é quando você tem a sua família e você não ama a sua família porque você deseja ter uma família no futuro. Você ama a família porque você tem a família. Então, Aristóteles ele ensinava você a amar aquilo que você tem. Então você ama a sua casa, você ama o seu trabalho porque você tem a sua casa, não porque você deseja ter uma casa e um trabalho. Você ama a sua esposa, você ama o seu esposo porque você é casado, porque você tem um esposo, você tem uma esposa, não porque você vai ter. Então você percebe a diferença de conceitos no amor pensado por Aristóteles e pensado por Platão. Para Aristóteles, o amor, então, é bem mais simples. O verdadeiro amor, no pensamento de Aristóteles, não está no desejo por aquilo que não tem, mas na valorização daquilo que já tem. Você ama aquilo que você já conquistou. Você ama aquilo que você possui. Portanto, o amor filia define a alegria daquele que ama somente quando tudo vai bem. Somente quando tudo está legal. Ele tem uma família, então ele ama a família. Ele tem dinheiro, tem prosperidade, então ele ama
o dinheiro, ama a prosperidade, porque ele tem. No entanto, irmãos, este amor também está presente nas comunidades dos crentes de hoje. Porque existem muitos cristãos que só ama quando tem. Que só ama quando o amado te faz bem. Quando o amado deixou de te fazer bem, você já não ama mais. Você ama a sua casa, você ama o material, você ama aquilo que você tem e te faz bem. Então você percebe que o amor de Platão é aquilo que ele deseja. Eu quero aquilo, eu quero conquistar isso, eu quero possuir aquilo. Então ele ama aquela vontade, aquele desejo. Aristóteles já é um amor por aquilo que ele tem, ou seja, ele dá muito valor àquilo que ele tem e, portanto, ele ama o que é presente. E a gente percebe isso nas comunidades. E aí você vê o amor pelos bens que possuímos. Nós colocamos o nosso carro, o nosso trabalho, a nossa casa, tudo em primeiro lugar. Nós estamos bem com Deus enquanto temos o nosso trabalho, o nosso emprego. Estamos bem com Deus enquanto temos saúde, enquanto temos vida. Mas quando nós perdemos, nos entristecemos. Por que Deus está permitindo acontecer isso comigo? Esse é o tipo de amor filia. É o amor que você só ama a Deus por aquilo que Ele te dá. É o amor que você só ama a Deus por aquilo que você tem. É o amor que você só ama a Deus enquanto Ele está permitindo o bem acontecer com você. Mas quando o mal nos acontece, você deixa de amar. Alguns abandonam a igreja. Alguns abandonam a fé. O que a gente percebe então, que o amor pensado por Aristóteles não é perfeito, não é completo, tem falhas, tem rupturas. E por isso também é passageiro, é transitório, é finito, não é verdadeiro. O amor de Platão está baseado no desejo. O amor de Aristóteles está baseado na alegria presente. E, portanto, irmãos, o amor de desejo que a gente vê em Platão é uma fantasia, é uma saga, é uma lenda. Porque desejo é uma ilusão de amor, uma vez que você perde. Como você pode amar aquilo que você não tem e apenas desejo? Portanto, este amor de Aristóteles, de Platão, é tênue. E o amor de Aristóteles também é falho. Mas nós vamos ver agora o amor em uma perspectiva cristã. Nós passeamos pela história, vemos o amor na perspectiva dos filósofos, agora na perspectiva cristã. E então entra Jesus Cristo, falando do amor ágape. Quando nós olhamos para Jesus, nós vamos aprender que ágape não é eros, porque não é desejo de quem ama, nem é filia, porque não se limita à alegria presente, não se limita às coisas que se tem apenas. Então, o que é ágape? Ágape é o amor sacrificial. O amor ágape de Jesus está baseado na satisfação e na alegria do outro, não na sua satisfação própria. O amor ágape está pensando no bem do amado, na entrega total pelo próximo, no sacrifício pelo outro. E, portanto, este é o amor ágape de Jesus, o amor que tem como priori a felicidade do amado. Quando você tem o amor ágape, você está pensando no outro. Quando você tem o amor ágape, você está pensando na outra pessoa, no bem-estar do outro. E é isso que Jesus está ensinando para Pedro. Um amor que é demonstrado na cruz. Um amor que é verdadeiro, que é sincero, que é capaz de dar a vida pelo outro, não tem interesse, não busca os próprios benefícios, mas busca a felicidade do outro.
Aí a pergunta que nós fazemos esta noite é o seguinte: como que está o seu namoro? O amor é ágape? O amor é filos? Filia, melhor dizendo? O amor é eros? Você que é casado, marido, mulher, qual é o amor que você tem um pelo outro? É o amor que Jesus ensinou? O amor ágape? De dar a vida pelo outro? De viver pelo outro? Ou é o amor ensinado por Platão? O amor ensinado por Aristóteles? O seu amor por Jesus. Você ama Jesus, capaz de dar a sua própria vida? Capaz de ter os seus planos frustrados, seus sonhos frustrados para fazer a vontade, cumprir os desígnios e propósito de Cristo? Como é o seu amor? Quando a gente olha para a vida do ser humano, a gente olha Jesus ensinando o amor ágape. E talvez a gente diga o seguinte: Jesus é o Filho de Deus, e ele tem condições de ter o amor ágape, mas nós que somos humanos não temos condições de ter o amor ágape. Eu quero te dizer o seguinte: não é impossível viver esse amor que Jesus ensinou. É por isso que ele está ensinando para Pedro. Não é impossível. Vejamos, por exemplo, pense comigo. Vamos ver algumas profissões. Os bombeiros, por exemplo. Você já viu relatos de bombeiros que perdeu a vida para salvar alguém? Por amor à sua profissão, por ser fiel ao seu juramento. Isso é amor ágape, capaz de dar a própria vida para salvar o outro. Vamos um pouco mais presente aqui entre nós. Você que é mãe, quando seu filho está enfermo lá no hospital, sofrendo de dor, você diria assim: se eu pudesse, eu ficaria no lugar dele. Isso é amor ágape. Eu e você temos condições de praticar e de viver esse amor. É por isso que Jesus está dizendo e ensinando a Pedro. O que importa no amor ágape não é desejo ou alegria, não é o momento que você está vivendo, de riquezas, de alegria, de felicidade. Mas o que importa no amor ágape é se as pessoas que estão à sua volta estão felizes, se você está sendo útil para alguém, se você traz a felicidade dentro do seu lar, dentro do seu casamento, na igreja. A pessoa que ama com amor ágape, o coração dele está no bem-estar do outro. Isso é bíblico. Eis o sentido, então, daquela frase bíblica que diz o seguinte: melhor é dar do que receber. Você já pensou nisso quando você ajuda uma pessoa? A satisfação que você tem. Aquela pessoa que foi ajudada por você estava precisando e você ajudou aquela pessoa. A satisfação que você tem. Poxa, eu ajudei alguém. Isso é amor ágape, que pensa na felicidade do outro. E é esse amor que Jesus está ensinando para Pedro. Vejamos agora o confronto do amor de Cristo com Pedro. Pode passar, porque Cristo, ele vai agora confrontar a Pedro, assim como ele está nos confrontando nesta hora, ele vai confrontar a Pedro a viver esse amor. Cristo está dizendo para Pedro: Pedro, você não pode me amar só nos momentos bons. Você não pode me amar quando você está em paz. Você precisa me amar em todos os momentos, porque o amor de Cristo não é só alegria. O amor que Cristo nos oferece não é para viver um amor só de alegria, um amor só de desejo, mas é um amor que nos capacita a dar a própria vida em benefício do outro. É um amor que nos capacita a viver pelo Evangelho, pela causa do Evangelho, a ir mais além pela causa do Evangelho. Aí a gente percebe que na trama desenvolvida nesse texto,
você vai perceber aí 3 aspectos duplos na dialética entre Jesus e Pedro, né? A primeira, uma interpelação ética e reflexiva, nesse texto que a gente leu. Segundo, uma resposta responsável e verdadeira. E em terceiro, uma ordenança simples e complexa. A gente vai ver esse confronto aqui. Vamos ler de novo então, por favor? João, ninguém fechou a Bíblia, né? Vamos ver então, João 21, 15 a 19. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. O que a gente percebe aqui, irmãos, nesse diálogo entre Jesus e Pedro, em primeiro lugar, eu disse que é uma interpelação ética e reflexiva, né? Por quê? Que essa interpelação, essa indagação de Jesus para Pedro está sendo ética, está sendo de uma forma ética e também está sendo de uma forma reflexiva. Porque quando Jesus está perguntando: Pedro, tu me amas? A palavra que Jesus está usando é ágape, que significa amor sacrificial. Então Jesus está perguntando assim para Pedro: Pedro, tu me ágapo? Pedro, tu me ágapo? Pedro, tu me ágapo? É esta palavra que aparece no grego quando Jesus pergunta para Pedro. Então Jesus está perguntando para Pedro se ele ama com amor sacrificial. Mas a resposta de Pedro está sendo diferente. Pedro está dizendo: sim, Senhor, eu te amo. Mas qual é a palavra que Pedro está usando? Está usando a palavra filia. Ou seja, Pedro está respondendo assim: sim, Senhor, eu te filos. Ou seja, Pedro está dizendo: sim, Senhor, eu te amo com amor de amigo. Sim, Senhor, eu te amo com amor de família. Sim, Senhor, eu te amo com amor filo. Aí o Senhor responde para ele: tudo bem, apacenta minha ovelha. Pela segunda vez, o Senhor Jesus vai e pergunta: Pedro, tu me ama com amor sacrificial? Tu me ama com amor ágapo? E Pedro vai e responde novamente: Senhor, com amor ágape não. Eu te amo com amor filos. Então Pedro responde: sim, Senhor, eu te filo. Eu te amo com amor filo. E na terceira vez que o Senhor pergunta novamente: Pedro, tu me amas com amor ágapo? Aí Pedro se entristece. Aí Pedro lembra. Lembra de quê, irmãos? Lembra que ele tinha falado com o Senhor Jesus na ceia, de que ele iria com Cristo até a morte. Só que ele negou a Jesus 3 vezes. Então você percebe, olha só, o versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Por que Jesus apontou para os outros discípulos? Você sabe por quê? Porque Pedro se gabava. Pedro se achava o melhor apóstolo, o melhor discípulo.
Pedro se achava aquele que era mais inteligente, aquele que tinha mais condição de seguir a Jesus. Irmãos, às vezes nós somos assim como Pedro. Nos achamos o mais inteligente na faculdade, na escola onde a gente estuda. Nos achamos o mais capacitado no trabalho, na nossa profissão. E nos tornamos soberbos. Mas quando vem a prova, quando Deus faz prova de nós, quando vem a provação, muitas vezes nós somos como Pedro, negamos a Deus. E aí perdemos a identidade que a gente jurava que tinha. Perdemos a identidade que a gente pregava que tinha. E por isso que esta interpelação, ela é ética e reflexiva. Por quê, irmãos? A ética, ela tem como função interpelar a moral. Ou seja, a ética, ela vai indagar os nossos comportamentos. Aquilo que a gente acha que é certo ou errado, a ética vai nos indagar a respeito disso. E a moral vai responder à ética com a verdade, com o comportamento certo. Então Jesus faz essa interpelação ética para Pedro, porque Jesus está fazendo Pedro voltar lá atrás. Ei Pedro, foi esse comportamento que eu te ensinei? Foi essa maneira de viver que eu te ensinei? Então ela também vai ser reflexiva, porque Pedro começa a pensar. Aí Jesus fala: Pedro, você me ama como estes? Porque você se gabava que era melhor do que eles. Você disse para mim na ceia que iria comigo até a morte. Mas você foi o único que me negou, Pedro. Lembra que eu te falei, ainda esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Pedro estava sendo confrontado pelo Senhor Jesus. Então ela é ética, porque a ética tem como função essa interpelação à moral, mas ela também é reflexiva, porque o motivo proeminente dessa indagação de Jesus a Pedro é fazer com que Pedro pense e reflita sobre os seus erros. É por isso que a Bíblia está o tempo todo nos indagando, nos interpelando, nos exortando, porque a Bíblia está dizendo para nós: isso que você está fazendo é certo? Está certo a forma com que você está vivendo? Está certo o comportamento que você está tendo? E era exatamente isso que Jesus estava fazendo. Mas em segundo lugar, ela é uma resposta responsável. A gente vê nesse texto aqui uma resposta responsável de Pedro e, ao mesmo tempo, uma resposta sincera, uma resposta verdadeira. E por que ela é responsável, irmãos? Ela é responsável porque aquele que está sendo interpelado não deixa a culpa, não deixa o medo, não deixa a fraqueza fazê-lo mentir para si mesmo. Ele age com sinceridade. Pedro poderia mentir. Pedro poderia se enganar quando Jesus perguntou: Pedro, tu me amas a ponto de dar a sua vida por mim? Pedro poderia: Senhor, eu te amo, com certeza, eu vou contigo até a morte. Mas ele não repetiu o mesmo erro. O que ele fez? Ele olhou para dentro dele, a máscara dele caiu. Aquele homem que ele pensava ser, ele descobriu que não era. Aquele homem que pensava ter mérito, que pensava ser muito inteligente, o mais capacitado para estar com Jesus Cristo, ele viu que era o pior de todos. Porque ele foi o único que negou a Cristo Jesus. Mas ele, nesse momento aqui, ele reconhece a sua condição de pecador, ele reconhece a sua fragilidade humana. E nós podemos aprender isso com Pedro, que muitas vezes pensamos que somos fiéis demais, pensamos que somos santos demais, quando nós somos pobres, miseráveis e pecadores. Ela é verdadeira, porque o interpelado assume quem ele é de fato. Ele não está de brincadeira, ele assume diante do Senhor Jesus: Senhor, eu não sou capaz de te amar como o Senhor ensinou. Eu não sou capaz de dar a vida por ti. E, portanto, eu te amo como amigo. Eu tenho o Senhor como amigo, mas eu não sou capaz de dar a vida pelo Senhor.
Então, o que Pedro está fazendo aqui, ele está arrancando a máscara que ele carregava de super-homem de Deus. Ele está, diante da interpelação, do confronto que Jesus está fazendo, ele está respondendo verdadeiramente, com sinceridade, a sua situação. Ou seja, ele está confessando para o Senhor Jesus: eu sou falho mesmo. Eu pensava que eu era uma coisa, mas agora eu descobri que eu não sou. E aí vale um aprendizado para nós. Não podemos nos gabar da nossa santidade. Não podemos nos achar melhor do que os outros. Porque quando nós nos achamos melhor do que os outros, quando nós achamos que a nossa igreja é melhor do que a outra, quando a gente faz isso, nós nos tornamos como Pedro. Nós enganamos a nós mesmos. E aí, quando Pedro descobre isso, Pedro se humilha e Pedro então começa a se consertar diante de Deus. Mas nesse texto a gente percebe aqui também uma ordenança simples e complexa. Eu disse o quê? Uma ordenança simples e... Vamos, igreja, me ajuda, vem comigo. Muito bem, Joailda. Jesus está dando aqui uma ordenança simples e complexa. São palavras antagônicas, né? Simples e complexas. São palavras diferentes. Mas quando a gente olha para o texto, a gente percebe que ela é simples. Por que ela é simples? Porque quem está fazendo a obra em Pedro, quem está interpelando Pedro, quem está exortando Pedro, é fiel para cumprir aquilo que ele estava falando. Qual foi a ordenança que Deus deu? Mesmo Pedro confessando que é pecador, que não ama o Senhor com amor ágape, ama o Senhor com amor filo, ele não é capaz, ele reconhece. Então a ordenança de Jesus é: apacenta minhas ovelhas. Jesus poderia falar: então você está excluído, você me negou, vou usar os outros discípulos. Mas Jesus: não, Pedro, você reconheceu a sua falha, você reconheceu que você é falho. E é isso que eu quero que você entenda, que não há mérito em você, não é pela sua força, não é pela sua inteligência, não é pela sua capacidade, não é por aquilo que você pode fazer, é pelos meus méritos. Então por isso que ela é simples. O Senhor está mandando: apacenta minhas ovelhas, eu vou cuidar de você, sou eu que vou te dar força para vencer, sou eu que vou te dar conhecimento, sou eu que vou te instruir no caminho da verdade, na verdade sou eu que vou apacentar as ovelhas. Então, ela é uma ordenança simples, mas ela é complexa. E por que ela é complexa? Porque aquele que está recebendo a ordenança é um simples, um mero imortal. Um mero mortal, na sua condição humana. Ela é complexa porque aquele que está recebendo a ordenança, sabe que é fraco. Aquele que está recebendo a ordenança sabe que pode falhar. E é por isso que a Bíblia diz o seguinte: o justo pode até cair, mas não ficará prostrado. Então a gente percebe que por causa da nossa fraqueza humana, por causa da nossa limitação carnal, por causa da nossa inconstância muitas vezes, uma hora estamos firmes, né, fortes, estamos querendo fazer tudo na igreja, queremos evangelizar, né? Mas daqui a pouco nós estamos: não quero mais, vou entregar meu cargo. Não é assim que acontece com a gente, irmão? Acontece isso com todo mundo. Muitas vezes por causa das decepções, frustrações, por causa das falácias, das fofocas. E essas coisas vão entristecendo nosso coração e vão nos enfraquecendo. Então Pedro, ele reconhece a sua limitação. Então para Pedro, essa ordenança é complexa.
Para Pedro, ser santo, viver em santidade vai ser difícil. Para muitos de nós também pensamos assim. O Senhor nos dá uma ordenança, mas a gente pensa, e como que eu vou fazer isso? Como que eu vou vencer esse mal? Como que eu vou vencer esse vício? Como que eu vou vencer essa tentação? E a gente nos coloca um monte de limitações que é inerente da humanidade. Todavia, o Senhor está ordenando. Ele está dizendo, não é você, sou eu que te fortaleço. O que Paulo ele vai nos ensinar? Paulo vai dizer que o poder de Deus é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Quando penso que estou fraco, é aí que estou forte. Então não pensa que você precisa ser forte para fazer a obra de Deus, que você precisa ser o santarrão para ser um cristão. Você precisa vir como estás, porque é o Senhor, o mérito é dele, e é Ele que vai te endireitar, é Ele que vai te dar a força, é Ele que vai te colocar no caminho eterno. Amém, meus irmãos? Portanto, o amor pensado em Platão, quanto o amor pensado, da mesma forma do amor pensado em Aristóteles, esses amores que nós falamos aqui, são passageiros, são transitórios, cheios de falhas. Mas nós temos visto esse amor no desejo das pessoas na igreja, na busca desenfreada pelo materialismo, no afã das riquezas. Da mesma forma, a gente percebe o amor de Aristóteles, ensinado em Aristóteles, o amor filia. As pessoas que são agarradas àquilo que têm, que amam aquilo que têm, muito mais do que o próprio Deus. E por causa disso, a gente percebe que muitos irmãos têm sofrido, porque têm vivido um amor diferente do que Deus ensinou. O que a gente vai ver, irmãos, que no amor ágape, o que importa não é o desejo, não é a alegria, não é aquilo que você possui, não é o gozo do presente momento. Mas o amor ágape é o amor sacrificial. E por isso o amor ágape tem estado obsoleto na igreja, tem estado enfraquecido na igreja. São poucos os que amam com amor ágape. Porque você vai... Com o amor ágape, a primeira coisa que você vai amar é o Evangelho. A primeira coisa que você vai amar é a evangelização. A primeira coisa que você vai amar é a causa do Evangelho. E este amor vai refletir por toda a sua casa, por toda a sua família. O amor ágape é o amor pela causa maior. O amor ágape é o amor sacrificial, um amor em plenitude, um amor completo, um amor que não tem fim. Esse é o amor que Jesus nos ensinou. Passe para frente. Pode passar. Eu quero que você agora reflita comigo nessa imagem. Pode passar. Veja esta imagem agora, que a gente viu no início, de um acontecimento que aconteceu nesses dias. A gente soube da notícia de um repórter famosíssimo que sofreu um acidente de helicóptero e bateu naquele caminhão. E naquele caminhão ali tem um caminhoneiro. E esta mulher, ela viu, aquelas pessoas que estão filmando, viu, porém aquela mulher teve uma atitude de amor. O amor que ela está demonstrando ali é o amor ágape. Por quê? Porque ela está arriscando a própria vida para salvar aquele caminhoneiro. Perceba que ela, na reportagem, ela estava correndo risco de vida porque a gasolina estava entornando e o caminhão poderia explodir a qualquer hora. Mas ela não quis saber disso. A intenção dela era salvar as pessoas, a pessoa que estava ali. Agora, olhe para a atitude daquelas pessoas que estão com o celular na mão, filmando, tirando foto.
É o que a gente está vivendo hoje. O que Jesus nos alertou, lá em Mateus, Jesus ele disse, por causa da multiplicação do pecado, o amor esfriará. Esses dois cidadãos ali, eles estão tendo a atitude daquele que o amor está frio. E nós vemos a atitude da mulher, a atitude de quem tem amor no coração. E o amor que está no coração dela é ágape. Por isso, ela teve essa atitude de perder a sua própria vida se fosse necessário. Mas ela queria salvar aquele motorista. Eu e você podemos viver esse amor. Eu e você podemos viver essa verdade. O Evangelho nos convida para viver esse amor. O amor sacrificial, o amor ágape, o amor que é capaz de dar a vida pelo próximo. O amor que vai muito além pela causa do Evangelho. Amém?